Parece várias vezes que o Partido Socialista quer acabar o trabalho de reengenharia demográfica e reengenharia política do país que lançou com a manifestação de interesse. Viva! Está com o Expresso da Manhã. Eu sou o Paulo Baldaia. A lei da nacionalidade necessita de uma maioria absoluta, ou seja, metade mais 116, dos deputados em exercício de funções. Isso quer dizer que a AD, com 91, precisa que o Chega ou o PS votem a favor. Não chega à abstenção. Se as contas são fáceis de fazer, a história de mais uma negociação tripartida também não é muito difícil de contar. Em matéria que envolve a imigração, a AD mostra disponibilidade para negociar separadamente à sua direita e à sua esquerda. Em certo momento, as notícias dão conta que o aproximar de posições pode dar para aprovar a legislação com o PS. E perto da meta, o Chega ultrapassa pela direita e fica em melhores condições para ser o parceiro do governo. Fechada a conversa, segue-se crítica dura do governo ao PS, como podemos ouvir no som de abertura. É certo que o prazo para um imigrante poder pedir a nacionalidade portuguesa vai subir, de 5 para 8 anos, no caso da CPLP e União Europeia, e de 5 para 10 para os outros países. O Código Penal também vai passar a prever uma pena acessória de perda de cidadania para naturalizados portugueses em circunstâncias que têm em conta o tempo que já passou desde essa naturalização e o tipo de crime cometido. Viemos do final de uma semana em que houve algum suspense, porque o Chega não garantiu disponibilidade para aprovar a nova legislação em plenário. Mas, a não ser que Ventura queira deixar tudo como está, a nova lei e o aditamento ao Código Penal serão viabilizados pelos votos do Chega. Neste episódio, conversamos com o jornalista Hélio Carvalho. Entre. Não, faça favor. Ora essa. Vá lá, eu insisto. Não, eu é que insisto. Os líderes primeiro. A Caixa, o banco líder no PME Líder 2024, segundo o IAPMEI, está a abrir as portas aos líderes de 2025. Construa o futuro connosco. Candidate a sua empresa com a Caixa e usufrua de vantagens únicas que temos para si. Saiba mais em cgd.pt. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. A atribuição dos estatutos PME Líder é da exclusiva responsabilidade do IAPMEI e do Turismo de Portugal. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35. Viva Hélio Carvalho. A AD voltou a negociar à direita e à esquerda matéria relacionada com a imigração e chega ao momento de aprovar a legislação em plenário, de novo mais perto do Partido de Ventura. Houve genuína vontade de aprovar a lei de nacionalidade com o PS? Olá, Paulo. O PSD dirá que sim. Hugo Soares disse várias vezes e até apareceu na comissão na quinta-feira, apontando que o PSD tentou ter o maior respaldo, o maior apoio possível à proposta de lei no Parlamento, até incorporou algumas coisas do PS, nomeadamente tentando tornar menos vagos alguns conceitos, como a questão do teste de conhecimento de língua e história, e não apenas de cultura, que é sempre algo vago de testar, mas tirando esses detalhes sobre a formulação, de facto o PSD esteve bem mais próximo do Chega em matérias essenciais, tanto nos prazos como em fazer da capacidade de subsistência sem apoios sociais um requerimento para obter a nacionalidade, uma coisa que surgiu na sexta-feira de manhã, já durante as votações, portanto uma clara aproximação. Os socialistas também jogaram essa carta da disponibilidade e o PS foi repetindo que tentou ao máximo negociar com o PSD e com o governo, que tentou tornar a lei mais próxima do que é aceitável para eles e que dê opções ao governo, nomeadamente nos prazos. O PS começou por ter prazos de residência legal mais curtos, à volta dos 5 anos, mais em linha com a lei em vigor, e acabou por ficar próximo da proposta do PSD e do Chega, ainda que com prazos não tão longos, mas não chegou. Se os socialistas se aproximaram nos prazos, onde o governo defende 7 e 10, o PS aceitava já 6 e 9, o que é que falhou? Qual foi a grande medida que impediu que a AD pudesse aceitar aproximar-se em definitivo da proposta do PS? Onde as negociações falharam foi na questão do período de transição e na chamada norma transitória que o PS exigia para os processos que já estão a decorrer e para não defraudar as expectativas
de quem já tem a sua situação regularizada e estava a contar com um determinado prazo até obter a nacionalidade. E, bem, de repente, em muitos casos, este prazo vai passar por o dobro, de 5 para 10 anos para os cidadãos fora da União Europeia e fora da CPLP. O PS, durante a comissão e depois, fez essa ressalva que há muitas pessoas que esperam até 1 ou 2 anos para que a sua situação de residência legal seja reconhecida. A proposta da alteração do PS incluía esse prazo no tempo de residência para obter a nacionalidade, para não penalizar as pessoas pelo tempo que a administração pública leva a tratar dos casos. E neste ponto até teve a concordância da Iniciativa Liberal, mas o PSD não aceitou. A lei dirá que o prazo começa a partir do momento em que a residência legal é reconhecida, mais ou menos nestes termos, e criticou muito o PS por querer continuar a arrastar casos, a complexificar a lei, a criar mais períodos transitórios, mais adendas à lei e mais exceções à regra, e ficar preso, estou a parafrasear, a ficar preso no passado da sua própria legislação que o PSD e o Chega tanto criticam nesta matéria da imigração. Se o PS sai destas negociações sempre com duras acusações de partes AD, como estavas a referir, desta vez o que foi mais longe até foi o Ministro da Presidência que acusou os socialistas de quererem fazer reengenharia demográfica e reengenharia política, não é? Acusando o governo do Partido Socialista de ter intencionalmente tentado mudar a demografia para ganhar politicamente. Como podem esperar depois que o PS aprove ou vote ao lado da AD depois de acusações como esta? Bem, o PS vai continuar a falar com o governo e já deu essa garantia, tal como continuou a dar depois de situações semelhantes em que o PS optou por trabalhar com o Chega ao invés dos socialistas, como na lei de estrangeiros. Aliás, o Eurico Brilhante Dias, que é o líder parlamentar do PS, respondeu logo a isso na conferência de imprensa na sexta à tarde, quando lhe perguntaram se isto não manchava ou não minava as conversas com o PSD, e o líder parlamentar do PS disse que não punha em causa a disponibilidade do PS para negociar outros assuntos, nomeadamente no Orçamento do Estado, e isto também foi mencionado na Comissão. Digamos que também não convém ao PS não fazer parte da conversa, não é? Porque só fica a perder se não o fizer. Se conseguir ser o tal parceiro preferencial, como é sempre dito, ótimo. Se não conseguir e se as coisas não correrem tão bem como o PSD deseja, bem, pode sempre dizer que lá está, é a consequência de ser preterido em prol do Chega e dirá sempre que tentou ajudar e que eles é que não quiseram falar com o PS, e terá sempre esse argumento de pelo menos tentar fazer parte da negociação. A questão é essa, estavas a dizer que no fundo depois acaba sempre por ser o Chega a aprovar, principalmente quando a legislação é sobre imigração. Isso significa que é o Chega que vai acabar por aprovar esta lei na terça-feira em plenário? Tudo indica que será o Chega a aprovar, sim, apesar de André Ventura não ter dado essa garantia. O presidente do Chega andou às voltas na questão da pena da perda da nacionalidade para crime de terrorismo e crimes do título 5º do Código Penal, que inclui crimes graves como homicídio e violação. Primeiro propôs que fosse automática, depois admitiu que fosse pena acessória. Na quinta-feira disse que afinal era uma linha vermelha intransponível, até levou o Hugo Soares a falar em birras, e disse e ameaçou que votava contra tudo, caso esta linha vermelha não fosse ultrapassada. É importante fazer aqui um detalhe burocrático. O Chega queria que disto da pena de perda de nacionalidade estivesse dentro da lei da nacionalidade. O PSD acabou por colocar a pena acessória de perda de nacionalidade por decisão de um juiz como um aditamento ao Código Penal, para que a lei da nacionalidade passasse e assim votar-se o aditamento à parte. Apesar de tantas ameaças, no final o Chega acabou por viabilizar a lei e uma parte substancial do aditamento, incluindo vários crimes que faziam parte da sua proposta. No plenário poderá ser diferente, será necessária uma maioria qualificada de 116 votos a favor para fazer aprovar a versão final. E não querendo dar o guião a André Ventura, mas ele certamente dirá, como disse na lei de estrangeiros, que se aprovar, aprovou porque é a lei possível, é melhor do que nada, leva a sua vitória na questão do requerimento dos apoios sociais, em que o PSD de facto cedeu ao Chega, e pronto, e diz que vai trabalhar com o PSD e com o governo para fiscalizar a lei e melhorá-la no futuro.
pode passar por aí o argumento do Chega. É aquele que se prevê. A pena acessória da perda de nacionalidade para um português naturalizado será, como estavas a dizer, no Código Penal. Neste particular, mesmo o Chega querendo que a pena fosse automática, é também André Ventura que vai aprovar, não é? Até porque aqui, se não aprovar, não há pena acessória. Exatamente, não havendo hipótese de mudar rapidamente a lei a lei da nacionalidade, aliás, para incluir a perda de nacionalidade, votará a favor de como ela estiver, e dirá que conseguiu o possível, pronto. E apesar de André Ventura, convenhamos, de exigir que certos crimes como terrorismo levem a uma perda automática da nacionalidade, também é verdade que não houve muitos casos de pessoas condenadas pelo crime de terrorismo, muito menos portugueses naturalizados. Os casos que houve nas últimas décadas foi de portugueses de origem, que se juntaram, por exemplo, ao Estado Islâmico ou que se associaram a organizações neonazis, por exemplo. E sendo um crime tão grave, seria dificílimo que um juiz não aplicasse tal pena acessória a um estrangeiro. Um estrangeiro que, entretanto, já não era estrangeiro, estava naturalizado português para perder a nacionalidade. Para fecharmos a nossa conversa, nós estamos a pouco mais de 24 horas da lei ser aprovada ou ser votada no Parlamento. As negociações continuam para tentar chegar a plenário com a aprovação garantida ou já não há negociações e a AD conta que os seus apelos ao bom senso sejam ouvidos? Penso que pode haver sempre negociações até ao final da tarde, de segunda-feira até às 6 da tarde. André Ventura deixou em aberto o sentido de voto do Chega e falou em fazer avocações para o plenário de terça-feira. Também falou que quer continuar a negociar para associar a perda de nacionalidade ao crime de terrorismo e também a obtenção de nacionalidade com recurso a documentos falsos e a fraude, uma coisa que ele falou bastante também, pelo que podemos ter ainda algumas propostas, mas não espero alterações estruturais às alterações que já foram aprovadas na Comissão e na lei que vai a votos no Parlamento, em princípio na terça-feira. No último episódio da primeira temporada do podcast Era uma Voz, podcast do Expresso, que estará presente no Tribeca Festival Lisboa 2025, Rita Blanco e Rui Paulo submergem-se nas suas recordações de como chegaram ao projeto À Procura de Nemo. Falam-nos da paixão pelo mar e dos diferentes significados que a família pode adotar para cada pessoa. Tomás Delfim, o autor deste podcast, vai com estas duas vozes à procura de Nemo, que chegou às águas portuguesas há 22 anos. Lançado em 2003, o filme de animação da Disney e Pixar conquistou o marco de segunda maior bilheteira do ano, somente atrás do filme O Senhor dos Anéis, O Retorno do Rei. A sonoplastia deste episódio foi de Ruben Tiago Pereira. Nós vamos voltar amanhã. Até lá, tenham um bom dia. Entre. Não, faça favor. Ora essa. Vá lá, eu insisto. Não, eu é que insisto. Os líderes primeiro. A Caixa, o banco líder no PME Líder 2024, segundo o IAPMEI, está a abrir as portas aos líderes de 2025. Construa o futuro connosco. Candidate a sua empresa com a Caixa e usufrua de vantagens únicas que temos para si. Saiba mais em cgd.pt. Este prémio é da exclusiva responsabilidade da entidade que o atribuiu. A atribuição dos estatutos PME Líder é da exclusiva responsabilidade do IAPMEI e do Turismo de Portugal. Caixa Geral de Depósitos S.A., registada junto do Banco de Portugal sob o número 35.